Pense nisso. O que realmente faz um homem de Deus querer casar com uma mulher? Será a beleza, a doçura, a submissão, ou será algo muito mais profundo e essencial? Muitas pessoas acreditam que basta ser uma mulher cristã para atrair um homem que deseja construir um casamento sólido diante de Deus. Mas a verdade é que há fatores muito mais determinantes. E hoje, vamos revelá-los. E o último é o mais importante de todos. Se você quer descobrir o que realmente faz um homem de Deus enxergar em você uma esposa segundo o coração do Senhor, fique até o final deste vídeo, porque as revelações de hoje vão mudar completamente sua forma de entender os relacionamentos cristãos. Mas antes, se você é novo aqui no canal A3 com Deus, já se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens transformadoras. E comenta aqui embaixo. Na sua opinião, qual é a qualidade mais importante para uma esposa segundo a Bíblia? Agora, vamos direto para o que realmente importa. Quando falamos de casamento na perspectiva cristã, precisamos olhar além do que a cultura contemporânea ensina. No mundo, relacionamentos são baseados em aparência, status e até conveniência. Mas um homem de Deus não busca uma mulher apenas por fatores externos. Ele busca algo que transcende isso, um alicerce espiritual sólido. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27, dá uma visão profunda sobre o papel do homem no casamento. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso significa que um verdadeiro homem de Deus não apenas ama, mas lidera espiritualmente, buscando uma esposa que também compreenda a santidade do matrimônio. Assim, a primeira característica essencial que faz um homem de Deus querer casar com uma mulher é sua maturidade espiritual. Uma mulher madura espiritualmente entende que seu relacionamento com Deus é a base de tudo. O teólogo John Piper destaca que o casamento cristão não é um fim em si mesmo, mas uma plataforma para glorificar a Deus. Isso significa que uma mulher que deseja um homem verdadeiramente comprometido com Deus precisa, antes de tudo, ser comprometida com Deus em primeiro lugar. E aqui surge a primeira pergunta para reflexão. Você tem buscado um relacionamento com Deus antes de buscar um relacionamento amoroso? Seu coração está firmado no Senhor? Ou você vê o casamento como uma solução para a sua felicidade? Um homem que realmente teme a Deus não se atrai apenas por palavras bonitas ou uma vida de igreja ativa, mas sim por uma fé genuína e prática. Ele percebe se a mulher que está ao seu lado tem um relacionamento verdadeiro com Cristo ou se está apenas desempenhando um papel religioso. Timothy Keller, em seu livro O Significado do Casamento, explica que um casamento saudável precisa ser construído sobre a graça, o compromisso e a compreensão mútua do propósito divino para a união. Ou seja, um homem que deseja uma esposa segundo Deus procura alguém que compreenda a aliança matrimonial como algo sagrado e não apenas uma formalidade social ou uma solução para seus problemas emocionais. Agora, vamos falar sobre algo que muitas mulheres subestimam: o propósito de vida. Um homem de Deus deseja uma esposa que entenda que o casamento não é apenas um relacionamento romântico, mas uma missão dada por Deus. Em Provérbios capítulo 31, versículos 10 e 11, encontramos um dos textos mais poderosos sobre o papel da mulher. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido confia nela, e não lhe faltará ganho. Essa passagem nos mostra que um homem que busca uma esposa segundo Deus quer alguém que tenha um caráter confiável e uma visão alinhada com a missão do reino. Ele quer uma mulher que não apenas acompanhe sua jornada, mas que tenha sua própria identidade e chamado. E aqui está mais uma questão para você refletir. Você tem clareza sobre seu propósito em Deus? Você sabe por que foi criada e como seu casamento pode ser um meio de glorificar a Cristo? Mulheres que vivem sem propósito muitas vezes acabam depositando toda a sua identidade no casamento,
o que pode se tornar um fardo para o relacionamento. Por outro lado, quando uma mulher entende quem ela é em Deus, ela se torna um complemento poderoso para um homem que deseja servi-lo. Se isso está fazendo sentido para você, deixe nos comentários o que mais te chamou a atenção até aqui. E agora, vamos aprofundar ainda mais. No próximo trecho, revelaremos um dos fatores mais surpreendentes e muitas vezes negligenciados que fazem um homem de Deus enxergar uma mulher como esposa. Você não vai querer perder. Agora que já falamos sobre maturidade espiritual e propósito de vida, precisamos abordar um fator essencial que muitas mulheres ignoram, mas que é decisivo para um homem de Deus enxergar uma mulher como sua futura esposa: a sabedoria no comportamento e nas palavras. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, nos ensina: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Esse versículo mostra que o comportamento de uma mulher pode ser um alicerce para um relacionamento saudável ou a razão de sua destruição. Muitos homens de Deus não estão apenas buscando uma mulher para se casar, mas sim uma mulher que compreenda a importância de edificar um lar em Deus. E essa edificação não começa depois do casamento, mas antes, na forma como ela vive sua vida, como fala, como lida com desafios e até como reage a conflitos. A psicóloga cristã Débora Fileta, especialista em relacionamentos, explica que um dos maiores erros cometidos por casais cristãos é não entender a importância da comunicação respeitosa. Ela destaca que palavras podem construir ou destruir um relacionamento, e que uma mulher que deseja um casamento sólido precisa aprender a falar com graça, sem manipulações, sem acusações e sem desprezo. E aqui fica uma pergunta para reflexão: como você tem se expressado? Suas palavras edificam ou ferem aqueles que estão ao seu redor? Você busca resolver conflitos de forma sábia ou apenas reage impulsivamente? Um homem de Deus deseja uma esposa que saiba lidar com as palavras de maneira prudente. Isso não significa ser perfeita, mas sim buscar um coração ensinável, disposto a crescer. E aqui entra um ponto que muitos ignoram: o respeito e a admiração. Efésios capítulo 5, versículo 33 ensina: portanto, cada um de vós ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Repare que Deus não apenas pede que o marido ame sua esposa, mas que a esposa respeite seu marido. Isso porque, enquanto a mulher deseja amor e proteção, o homem deseja respeito e admiração. E o que isso significa na prática? Um homem de Deus quer se sentir valorizado, quer saber que sua futura esposa reconhece seus esforços e sua dedicação. Não se trata de bajulação ou submissão cega, mas sim de uma atitude de honra. A psicologia dos relacionamentos confirma isso. Dr. Emerson Eggerichs, em seu livro Amor e Respeito, explica que a principal necessidade emocional do homem não é ser amado, mas ser respeitado. Ele argumenta que quando uma mulher respeita o homem com quem está se relacionando, ele se sente encorajado a ser um marido mais amoroso e comprometido. Então pare e pense: como você tem tratado os homens ao seu redor? Você tem uma postura de respeito? Ou constantemente diminui, critica e desvaloriza? Esse é um dos pontos que afastam muitos homens de Deus de compromissos sérios. Ninguém quer entrar em um relacionamento onde se sente constantemente desmerecido. Agora, para ir ainda mais fundo, vamos falar sobre uma característica que muitos ignoram, mas que pode ser um divisor de águas na decisão de um homem de Deus para casar com você: a disposição para crescer e amadurecer juntos. A Bíblia nos ensina que um casamento não é formado por duas pessoas perfeitas, mas por duas pessoas dispostas a crescer juntas. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Isso significa que ninguém entra em um casamento estando completamente pronto. O mais importante não é a perfeição, mas a disposição de crescer, aprender e amadurecer lado a lado. O Dr. Gary Chapman, famoso por seu trabalho sobre os 5 linguagens do amor, destaca que a maturidade emocional é essencial para um casamento saudável.
Ele explica que casais que não têm maturidade para resolver problemas de maneira saudável acabam destruindo o relacionamento com ressentimentos, cobranças exageradas e falta de perdão. Então, uma das perguntas mais importantes que um homem de Deus faz antes de decidir casar é: essa mulher tem um coração ensinável? Ela está disposta a crescer em Deus e amadurecer emocionalmente junto comigo? Se uma mulher demonstra arrogância, resistência à mudança ou uma mentalidade imatura, isso pode ser um grande obstáculo para um relacionamento sério. Por outro lado, quando um homem vê que uma mulher está disposta a crescer e aprender, ele se sente mais seguro para construir um futuro ao lado dela. Agora, eu quero saber de você. Você acredita que tem um coração ensinável? Você está disposta a crescer, mudar e amadurecer no processo? Responda aqui nos comentários. E no próximo trecho, vamos revelar um dos segredos mais profundos sobre o que realmente faz um homem de Deus decidir que você é a mulher com quem ele quer passar o resto da vida. Não perca essa revelação poderosa. Agora chegamos a um dos pontos mais profundos e transformadores sobre o que faz um homem de Deus querer casar com você. E talvez esse seja um dos aspectos mais negligenciados, mas também o mais poderoso: a forma como você expressa amor e se relaciona emocionalmente. Muitas pessoas acreditam que o amor no casamento acontece de maneira automática, como se o simples fato de duas pessoas se amarem fosse suficiente para manter um relacionamento saudável. Mas a realidade é que o amor não é apenas um sentimento. Ele é uma decisão diária e uma habilidade que precisa ser cultivada. A Bíblia nos ensina sobre isso em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o tipo de amor que um homem de Deus busca em uma esposa. Não um amor baseado apenas em emoções passageiras, mas um amor que demonstra paciência, bondade e compromisso real. E aqui entra um ponto crucial. A forma como você lida com suas emoções e como expressa seu amor pode determinar se um homem de Deus verá você como uma parceira para a vida ou não. A psicóloga cristã Julie Slattery explica que um relacionamento saudável não depende apenas da compatibilidade, mas da capacidade de cada pessoa lidar com suas próprias emoções e demonstrar amor de forma madura. Ela destaca que uma mulher que é dominada por inseguranças, ciúmes excessivos ou instabilidade emocional pode acabar afastando um homem que deseja construir um casamento sólido. Isso não significa que você precisa ser perfeita ou nunca ter inseguranças, mas significa que você precisa estar consciente de suas emoções e disposta a lidar com elas de maneira saudável. E aqui vai uma pergunta para reflexão. Você tem controle sobre suas emoções ou permite que elas controlem você? Você lida com desafios e frustrações de maneira madura ou explode emocionalmente diante de qualquer dificuldade? Essas questões são cruciais porque um homem de Deus quer uma esposa que saiba construir um ambiente de paz dentro do lar. Isso não significa evitar conflitos, mas sim saber resolvê-los de maneira sábia e amorosa. Um estudo realizado pelo Dr. John Gottman, um dos maiores especialistas em relacionamentos do mundo, mostrou que casais que cultivam a gentileza e o respeito mútuo têm muito mais chances de permanecer juntos do que aqueles que constantemente se atacam ou se criticam. Isso nos leva a um outro fator essencial: a capacidade de perdoar e recomeçar. O casamento é uma jornada longa, e ao longo dessa caminhada, haverá momentos de falhas e erros. A Bíblia nos ensina em Colossenses capítulo 3, versículo 13: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso significa que um homem de Deus quer uma esposa que compreenda o valor do perdão. Ninguém deseja se casar com alguém que guarda rancor, ou que usa os erros do passado como munição para discussões futuras. A psicologia também confirma isso. A doutora Karen Swallow Prior, especialista em ética cristã e relacionamentos, explica que a incapacidade de perdoar é um dos maiores fatores que levam ao fracasso dos casamentos.
Ela destaca que muitas mulheres entram em relacionamentos carregando dores do passado e projetam essas feridas no parceiro atual, tornando impossível um relacionamento saudável. Então pare e pense. Você tem facilidade em perdoar ou guarda ressentimentos por muito tempo? Você sabe como resolver conflitos de maneira saudável ou tende a se afastar quando algo dá errado? Essas são questões fundamentais, porque um homem que deseja um casamento em Deus sabe que o relacionamento será testado, e ele quer ter certeza de que está ao lado de uma mulher que sabe lidar com dificuldades sem abandonar a aliança. E agora, chegamos a um dos aspectos mais profundos e reveladores. No próximo trecho, vamos desvendar a qualidade mais poderosa que faz um homem de Deus querer se casar com você. Uma característica que muda tudo e define o futuro do relacionamento. Você não pode perder essa última parte. Agora chegamos ao ponto mais poderoso e decisivo de todos. Se você deseja entender o que realmente faz um homem de Deus querer casar com você, precisa prestar atenção nisso. A sua identidade em Cristo e a sua segurança nele. Muitas mulheres acreditam que precisam mudar sua aparência, seu jeito de ser, ou até se moldar completamente para serem escolhidas. Mas a verdade é que um homem verdadeiramente guiado por Deus não procura uma mulher perfeita, e sim uma mulher que sabe quem é em Cristo. O Salmo capítulo 139, versículo 14, nos ensina: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, e disso tenho plena certeza. Quando uma mulher tem segurança em sua identidade, ela não precisa correr atrás de validação externa. Ela não precisa implorar amor ou temer ser rejeitada. Ela entende que seu valor não está em sua aparência, em seu status, ou até em sua capacidade de impressionar um homem. Seu valor está em Deus. E aqui está a grande verdade. Um homem de Deus não quer ser responsável por preencher um vazio na vida de uma mulher. Ele quer alguém que já esteja completa em Cristo. O pastor e conselheiro Gary Thomas explica que os relacionamentos mais saudáveis são aqueles em que ambas as pessoas já estão emocional e espiritualmente fortalecidas antes de entrarem em um compromisso. Ele alerta que muitas mulheres entram em relacionamentos esperando que o marido seja sua fonte de felicidade, e isso acaba gerando expectativas irreais e frustrações. Isso significa que antes de pensar em casamento, você precisa se perguntar: você está buscando um relacionamento para preencher um vazio? Ou você já se sente completa em Deus? Porque quando uma mulher sabe quem é em Cristo, ela não se desespera para ser escolhida. Ela entende que se Deus tiver um casamento para ela, isso virá no tempo certo. E essa confiança, essa paz interior, é extremamente atraente para um homem de Deus. O teólogo Timothy Keller destaca que o casamento não deve ser um ídolo, mas sim um reflexo do amor de Cristo. Ele explica que muitos casais entram no casamento esperando que o outro os faça felizes, mas o verdadeiro propósito do casamento é crescer juntos espiritualmente e refletir a glória de Deus. Isso significa que um homem que realmente deseja seguir os planos de Deus para sua vida não está procurando apenas beleza, simpatia ou habilidades domésticas. Ele está procurando uma mulher que caminhe ao lado dele na fé, que compartilhe da mesma missão e que esteja disposta a crescer espiritualmente junto com ele. E agora eu quero perguntar a você: você tem investido em seu relacionamento com Deus antes de buscar um relacionamento com um homem? Você está segura em sua identidade? Ou ainda sente que precisa da aprovação de alguém para se sentir completa? Lembre-se, um homem pode admirar sua beleza, pode gostar da sua personalidade, pode se encantar com seu jeito. Mas o que fará um homem de Deus decidir que quer passar o resto da vida com você é enxergar que sua fé é genuína, sua identidade é firme e seu coração está alinhado com os propósitos do Senhor. E agora eu quero ouvir de você. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu comentário aqui embaixo. Você acredita que está pronta para um relacionamento segundo o coração de Deus? O que mais você aprendeu com essa mensagem? E claro, não esqueça de se inscrever no canal A3 com Deus, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe sua jornada e nos vemos no próximo vídeo.